Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, membros das equipes de Nossa Senhora, que neste final de semana se propõe realizar esse retiro que é tão importante. Eu, Padre Antônio Carlos, nesse momento, quero refletir com vocês a respeito de um PCE, o dever de sentar-se. E gostaria de lembrar um versículo do Evangelho de São Lucas, que eu penso nos mostra o valor, a importância de nós realmente, em vários momentos de nossas vidas, momentos importantes, nos sentarmos para podermos planejar a nossa caminhada. Se alguém de vocês quer construir uma torre, será que não vai primeiro sentar-se e calcular os gastos? Essa frase nos lembra que em muitas ocasiões, antes de darmos continuidade à nossa caminhada, é preciso que nós paremos um pouco, que nós possamos sentar, conversar com aquelas pessoas que estão envolvidas na situação e a partir de um diálogo sincero, nós chegarmos às melhores decisões. Eu penso que essa frase nos ajuda a perceber isso, mas eu gostaria também de convidar vocês a olharmos para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos, todos eles nos falam que nosso Senhor Jesus Cristo tinha grandes momentos de oração. O que significa isso? Em alguns instantes da sua vida, em alguns momentos decisivos, nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos dizer, sentava-se com Deus Pai. A oração é isso, é sentar-se com Deus, ouvir a Deus, dizer a Deus aquilo que nós queremos dizer. E essa era uma atitude costumeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que a partir desses encontros com Deus, a partir dessa atitude de sentar-se com Deus e conversar com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo tomou grandes decisões. Os evangelistas, por exemplo, nos contam que depois de um momento de oração, nosso Senhor Jesus Cristo escolheu os 12 apóstolos. Então, isso para nós é um exemplo muito grande. Isso nos mostra o quanto nós precisamos realmente ter essa disposição de realmente parar um pouco com as nossas atividades e sentarmos, que seja com Deus, que seja com pessoas que participam do nosso trabalho, que seja principalmente, no nosso caso, com aquele que é o nosso cônjuge, e a partir daí avaliarmos a caminhada, aquilo que já foi feito, aquilo que foi realizado, e planejar aquilo que ainda precisa ser feito. Então nós percebemos essa importância, percebemos esse valor. Um dia desse, eu estava lendo um texto muito interessante, que eu penso ser importante destacar para vocês, está dentro do nosso assunto. Esse texto falava de um costume que existe entre algumas tribos africanas. Quando um membro da tribo cometia algum mal, e com isso prejudicava principalmente outros membros da tribo, o comum é que esse membro se sentisse na obrigação de sair da tribo. Mas a verdade é que a tribo se sentia também na obrigação de ajudar esse membro a reparar o seu erro, a recuperar a sua dignidade e permanecer na tribo. O que eles faziam? Eles se reuniam todos em um determinado local, faziam um círculo, todos os membros da turma se colocavam dentro de um círculo, e essa pessoa que errou, essa pessoa que praticou o mal, era colocada no centro desse círculo. E olhava para cada um que estava formando esse ciclo. E cada um olhava para essa pessoa e dizia, eu olho e escuto você. Com isso, eles davam a essa pessoa que errou a sua dignidade, no sentido de dizer a essa pessoa, apesar do seu erro, eu vejo você, eu vejo quem você é, eu vejo o valor que você tem, eu escuto aquilo que você tem para dizer. Então, era uma forma de trazer esse membro que errou de volta para o convívio da tribo. Nós podemos dizer também aquilo que nós fazemos quando procuramos o sacramento da reconciliação. O que significa, se nós formos parar para pensar, a celebração do sacramento da reconciliação? É nós nos sentarmos diante de Deus e termos ali uma conversa sincera com Deus, justamente para que nós possamos fazer parte da comunidade, uma vez que pelo pecado, conforme nos ensina o catecismo, nós nos excluímos da comunidade. Se nós formos parar para pensar em tudo isso, é muito bonito. Sentar com o outro, conversar com o outro, é uma forma de amar. E se ali há um erro que precisa ser reparado, é uma forma de dizer à pessoa,
eu quero ajudar você a reparar o seu erro. Eu estou aqui olhando para você, escutando você, não no sentido de julgar, de condenar, mas realmente de estender a mão em sua direção e junto com você construir uma nova caminhada. Nós sabemos muito bem que na vida do casal nem tudo é um mar de rosas. Eu, particularmente, quando estou celebrando o matrimônio, estou assistindo a celebração do matrimônio, costumo, através de uma brincadeira, dizer isso para os noivos, para aqueles que estão para receber o sacramento. Eu digo para eles, algum dia vocês vão acordar, vão olhar um para o outro e vão dizer, meu Deus, que cruz é essa que eu arranjei para a minha vida? Então, isso é para mostrar que nem todo dia vai ser um mar de rosas. Mas é importante, e eu completo isso na reflexão que eu faço durante a celebração do matrimônio, que ao olhar um para o outro, às vezes considerando que é uma cruz, possa também dizer, mas eu amo essa cruz, e eu quero essa cruz presente em minha vida até o dia em que Deus assim o permitir. Então, isso é que é o importante, essa renovação do sacramento, essa renovação do sim, que é dado lá no altar. Mas é claro que, em muitas ocasiões, eu já disse isso para algumas pessoas que me procuraram, alguns casais, é importante, por exemplo, perdoar o erro que foi cometido. Às vezes, uma das partes fez alguma coisa que está aí prejudicando a união, a caminhada, está balançando a caminhada do casal. Então, o perdão ele é necessário, mas não somente perdoar, mas também corrigir aquilo que é o erro que foi cometido. Isso é importante. E às vezes não é possível corrigir o erro sozinho. Às vezes é preciso que o outro esteja junto e ajude a corrigir o erro. E não só uma questão de erros, mas são as dificuldades que vão surgindo. Nós estamos realizando esse retiro, por exemplo, nesse tempo de pandemia, que traz dificuldade para todo mundo, traz dificuldade para você enquanto pessoa, mas então também enquanto um casal. Você tem lá os seus problemas, as suas dificuldades, os seus sentimentos em relação à pandemia, e você junto com seu marido, junto com sua esposa, tem também os seus problemas, as suas dificuldades, os seus sentimentos em relação à pandemia. Isso é muito importante. Nós, portanto, percebemos que é justamente nessas ocasiões, onde um erro precisa ser corrigido, ou onde um está precisando da ajuda do outro, ou os dois precisam de ajuda e precisam se auxiliar, que vejam nesse dever de sentar-se, que vejam nesse PCE, essa oportunidade de um olhar para o outro, de um escutar o outro. Dia desses, numa reunião online com a minha equipe, inclusive eu lembrava de quando nós, padres aqui da Forania de Santana, nos reunimos pela primeira vez com o nosso bispo, Dom José, depois da pandemia. Nós ficamos um bom tempo sem nos reunirmos e houve uma oportunidade, então, que nós fizemos uma reunião presencial com ele lá na igreja Maria Mãe de Deus, Maria Mãe da Igreja, aliás. E me chamou muita atenção, e eu fiquei muito satisfeito com isso, o fato de que logo no início da sua fala, Dom José perguntou a nós padres como é que nós estávamos vivenciando esse tempo de pandemia. Teve esse cuidado, essa preocupação de ouvir a cada um de nós. Como quem diz, está tudo bem com vocês? Ele chegou mesmo a dizer, algum de vocês, por acaso, está precisando de uma semana, uns 15 dias de folga, porque às vezes está tendo alguma dificuldade com essa pandemia. Isso é olhar para o outro, isso é escutar o outro. E eu dizia para os casais justamente isso, vocês no dever de sentar, precisam realmente olhar um para o outro e perguntar, está tudo bem com você? Porque de repente nós estamos vivendo com a pessoa, o dia inteiro nós estamos junto com a pessoa, mas na correria do dia a dia, nas preocupações do dia a dia, verdadeiramente nós não olhamos para o outro, nós não escutamos o outro. Conversamos muito, mas às vezes conversamos sobre vários assuntos, mas não damos ao outro a oportunidade de dizer aquilo que ele está sentindo, seja nessa situação de pandemia ou de qualquer outra situação. Ou às vezes nós queremos tanto falar daquilo que nós sentimos, daquilo que são os nossos problemas, que despejamos tudo no outro e não damos ao outro a oportunidade de também falar, de também se mostrar frágil, também dizer aquilo que ele sente. Então essa importância de nós nos voltarmos para o outro, no caso vocês, casais, o marido se voltar para a esposa se voltar para o marido e verdadeiramente perguntar, como é que você está?
Não vamos partir do pressuposto de só porque eu estou junto com a pessoa, estou o dia inteiro com a pessoa, eu já sei tudo que está acontecendo com ela. Eu sou capaz de dizer o que ela está sentindo, sou capaz de dizer como que ela está agindo, quais são os problemas dela. Não. Lá no interior, às vezes eu não consigo penetrar. Possivelmente, não. Então é preciso que eu olhe para essa pessoa e realmente pergunte: como que você está? Então, eu penso que aí começa realmente e com muita eficácia o dever de sentar. É quando, acima de tudo, eu dou ao outro a oportunidade de falar. E eu me coloco naquela atitude: eu estou aqui, eu escuto o que você tem para falar. E realmente procure escutar. Realmente procure dar uma atenção especial para essa pessoa. Você pode, de repente, ter várias ideias a respeito daquilo que vocês estão conversando. Pode ser que você tenha se dirigido para o dever de sentar, já meio que tendo planejado tudo aquilo que você vai dizer, tudo aquilo que você vai responder. Abra mão de tudo isso. Não fique com nada preparado, não tenha essa situação, essa atitude de quem já está armado para poder se defender ou para acusar o outro, mas de uma forma muito tranquila, totalmente desarmado, totalmente aberto ao outro. Ouça o que o outro tem para dizer. Mesmo que ele diga alguma coisa que ali no primeiro momento você se sente magoado, ofendido, mas dê ao outro o direito de falar o que ele sente. E depois você conversa, você fala também aquilo que você sente, não no sentido de, quem sabe, se justificar o tempo todo, de acusar o outro, mas verdadeiramente de dialogar. Vamos conversar. Vamos fazer aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fazia quando se sentava diante de Deus. Vamos ser totalmente abertos para o outro, vamos ter um diálogo sincero. Então, o que eu gostaria de dizer a vocês é isso: o dever de sentar é uma oportunidade muito grande de continuar firme na caminhada. A caminhada, às vezes, ela precisa, sim, de alguns reparos, ela precisa de alguns cuidados, ela precisa de planejamento. Aqui eu tenho algumas pistas que eu penso ser interessante passar para vocês a respeito do dever de sentar-se. Coisas que vocês podem conversar, ideias que vocês podem tocar, além daquilo que é já a bagagem que vocês possuem. Algumas perguntas: quais são os defeitos que mais nos incomodam? Como podemos evitá-los? Sabemos evitar e superar os momentos de dor e de tristeza, ajudando-nos? Temos tido participação construtiva nas horas de desânimo? Respeitamos mutuamente as opiniões ou sempre temos razão? Procuramos nos entendermos verdadeiramente? Mantemos diálogo franco e constante ou só em determinadas ocasiões? Procuramos realmente com o diálogo? Comunicamos e dividimos nossas alegrias e tristezas, nossos problemas pessoais? Preocupamo-nos em passear e divertirmos juntos? Procuramos em todo momento parecer e, sobretudo, ser um verdadeiro casal cristão? Procedemos em nossa vida matrimonial conforme as exigências da moral cristã? O Sermão da Montanha tem servido de exemplo para a nossa vida matrimonial? Então, algumas questões que podem ajudar na reflexão, no dever de sentar, mas é claro que vocês também têm aí aquilo que é próprio de vocês, aquilo que vocês gostariam de conversar e, digo eu, devem conversar. Então, que vocês possam sempre perceber no dever de sentar essa oportunidade de verdadeiramente olhar para o outro. É bom a gente poder dizer que, às vezes, durante a caminhada, as coisas vão mudando um pouco. Isso é normal. À medida que os anos vão passando, claro que todos nós vamos passando também por transformações. Mas vão perceber, quando estão namorando, como que um só enxerga o outro. Às vezes é aquele caso, a gente fala em tom de brincadeira, mas para poder mostrar como que é a situação, em que uma moça, por exemplo, olha para o rapaz e só vê qualidades, enquanto todos os outros que olham, que enxergam o rapaz, conhecem o rapaz, percebem que é uma pessoa cheia de defeitos. Mas quem está apaixonado só olha com amor. Quem está apaixonado é como diz o ditado: o feio, bonito lhe parece. Pode ser que depois, com o passar do tempo, esse olhar vá mudando
E não resta dúvida que muda mesmo. Agora, o que não se pode perder é essa capacidade de olhar para o outro com amor, de escutar o outro com amor, de sentar com o outro no sentido de quem diz: vamos continuar a nossa caminhada juntos e, portanto, vamos ver o que nós dois precisamos fazer, o que nós precisamos planejar, ou o que nós precisamos tirar da nossa vida para que essa caminhada dure ainda por muitos e muitos anos. Então, que esse dever de sentar sempre aconteça, apesar das correrias do dia a dia, que seja um momento de grande intimidade do casal e que seja aquela oportunidade de olhar e de escutar o outro, de estar realmente junto com o outro, voltado para o outro, acolhendo o outro, com aquilo que são as qualidades dele, com aquilo que são as limitações dele. Que Deus abençoe muito a vocês, que esse retiro traga para vocês muitas graças e que em breve, com a graça de Deus, nós vencendo esse tempo de pandemia, possamos estar juntos de forma presencial e que a caminhada de vocês frutifique cada vez mais. Deus abençoe a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.